Você pode até brilhar, mas o brilho da soberba não é o reflexo da glória de Deus, e sim a tentativa de produzir luz própria, justiça própria. A luz da glória de Deus, ela só pode ser produzida através da humildade e da simplicidade, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 3. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, esse nosso devocional, sabe, algumas empresas já nos procuraram. Essa semana o Eduardo inclusive foi lá em Curitiba, em Jaraguá do Sul, levar 500 exemplares que uma empresa comprou para dar para os seus funcionários. É um bom presente. Se você tem uma empresa e gostaria de fazer isso também, tem um preço, claro, bem especial, para você abençoar seus funcionários ou algumas pessoas, alguns clientes. Amém? Seria muito legal. É uma forma de evangelizar. Você está evangelizando também. Amém? Em vez de você dar um Papai Noel, você dá o Papai do Céu. Amém? Dá um livro do Papai do Céu. Aleluia. Com botox ou sem botox, vai ser uma bênção na sua vida. Eu acredito que vai. Glória a Deus. Esse livro é preparado para isso. Esse é o nosso quarto devocional. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista somente o que é seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mas que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará um dia, nos céus, na terra e debaixo da terra, e declare que só o Senhor é Deus. Eu queria declarar isso: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Como é que eu trabalho por humildade? Considerando o outro superior a mim. Às vezes é difícil falar disso, irmãos. Nós vivemos numa geração que todo mundo está correndo uma carreira, todo mundo está correndo, está na sua luta, está nas suas dificuldades, e muitos ensinos, e eu não falo disso só para a igreja, não é só na igreja, mas muitos ensinos, muitas palestras, muitas mentorias, e sempre exaltando a capacidade do homem. E eu não estou aqui para dizer que o homem não é capaz, até porque Deus capacitou o homem para vencer. Deus capacitou o homem com psique, com intelecto, com sabedoria, com conhecimento, com inteligência, né? E cada ano que passa, a inteligência, assim, fica mais fácil o acesso. Uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informações do que o imperador de Roma tinha, devido ao acesso da comunicação, da mídia e tal. Mas, irmão, o homem natural, ele costuma receber a palavra no intelecto, mas o homem espiritual, ele recebe a palavra no espírito, e o que alimenta você é o espírito. A palavra de Deus, ela não é para alimentar a nossa alma,
Ainda que a gente chora, se alegra, pula, dança, corre, mas a palavra de Deus é para alimentar o nosso espírito. E a única coisa que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus. E claro, você não vai deixar as emoções de fora. Quando você serve a Deus, é gostoso. A gente estava aqui agora adorando, a gente entra, né, em emoção, porque a nossa alma, é um pêndulo, né? Ou ela pende para a carne, ou ela pende para o espírito. E ela vai pender para onde estiver melhor alimentado. E a alma, ela sempre vai trabalhar para satisfazer o espírito ou satisfazer a carne, não é? Mas por isso eu acredito que nós precisamos, quando a Bíblia chama a gente para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se esvaziando de si mesmo, tomando uma forma de servo e sendo obediente. Quando Paulo diz aos Filipenses, eu tive o privilégio de, semana retrasada, estar lá na Grécia, tive nessa cidade em Filipe, e ministrei lá. E quando a Bíblia fala por uma geração que está querendo se encher, e a Bíblia diz para a gente tem que se esvaziar, irmãos, isso tem que ter uma revelação no seu espírito para você entender isso, porque é uma contracultura essa palavra, é uma contramão a tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu costumo dizer que revelação gera sabedoria, que gera autoridade. O que é uma revelação? Já está dizendo, revela ação. A revelação é para revelar a próxima ação de Deus. Então quando você tem uma revelação, quando eu disse para você, eu subi aqui, eu tive uma impressão e Deus me disse, aqui dentro, eu quero curar. E por isso nós começamos a adorar. O Beto subiu aqui para dar continuidade ao culto, o pastor Beto, e de repente ele parou e a gente começou a cantar, porque Deus falou e o culto é dele, e o culto não é para nós. A gente fala do livro, faz oferta, mas o culto não é para vender produto, o culto não é para vender terreno no céu, o culto é para ele. Então se a gente precisar fazer alguma coisa, a gente para tudo, porque o culto é dele. E se a gente adorar a Deus como é devido, certamente nós vamos ter revelações. Vamos ter revelação do que Ele é, ou do que Ele faz. Revelação é revelar a próxima ação. E isso vai gerar, e se eu andar na revelação, isso vai gerar o quê? Sabedoria, porque a sabedoria, a Bíblia diz que ela vem pelo temor do Senhor. Qual é o homem que teme ao Senhor? Salmo 25, o verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. E o verso 14 diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então sabedoria e temor estão juntos. Conhecimento, tudo bem, é acúmulo de informações. Você vai estudar, você vai ter conhecimento, mas sabedoria não. Sabedoria não se aprende em sala de aula, irmão. Sabedoria se aprende buscando a Deus, temendo a Deus. Então a revelação, ela vai sabendo quem Deus é e aprendendo, treinando o seu espírito e a sua alma para ouvir a Deus. Certamente você vai andar em sabedoria, e a sabedoria vai te dar uma chave, chamada o quê? A autoridade. É o que me habilita para viver e participar das próximas ações de Deus. Porque não adianta eu só saber o que Deus vai fazer, eu quero participar disso, Mateus. Ah, Deus vai fazer isso, tá, mas eu vou ficar de fora? Eu vou ficar assistindo pela janela? Você não quer participar do que Deus está para fazer? Você quer ou não quer? Então o que é que ele diz? Santificai-vos hoje, para quê? Amanhã eu faça maravilhas no vosso meio. Ele não está dizendo que você tem que se santificar para ele fazer. Ele está dizendo que ele vai fazer. E se você estiver preparado para isso, você participa. Amém, irmãos? Participa ou não participa? Vai lá no aeroporto de Navegantes amanhã e entra no aeroporto e diz, eu quero viajar. Aí a pessoa pergunta, o seu ticket? Não, eu não comprei, mas eu quero ir. Você diz, não, você não pode entrar, você não tem a passagem. Não, mas eu vou. Por quê? Porque eu quero. Não, não é o que eu quero, irmãos. Eu tenho que estar preparado para aquilo que o Senhor está por fazer. Então a revelação revela a próxima ação. A sabedoria é o que me capacita para funcionar na próxima ação de Deus. E a autoridade é o que me habilita para viver e participar das próximas ações de Deus. Aí o diabo, irmão, o diabo ele não tem espaço em si só. Não tem. Como assim, pastor? O diabo trabalha por lacunas.
Ele só trabalha se tiver brecha. Não é assim que a gente ensina? Se tiver brecha. Ele só trabalha se tiver lacunas. Ele só trabalha com os espaços. Que espaços? Que Deus deu aos seus filhos e eles não ocuparam. Está me entendendo? Tem espaços que Deus deu para você e você não ocupa. A cruz te habilitou para muita coisa e você não faz. Você não faz por quê? Porque você não está livre da culpa. Você não se sente habilitado para fazer, ok? É assim ou não é? Você não se sente habilitado para fazer. Eu não estou preparado. Você não tem que estar preparado, você tem que estar pronto. E como eu me apronto? Descobrindo o que Deus tem para a minha vida. E por favor, eu não estou falando de autoajuda. Eu não vim aqui para motivar você. Não, o meu objetivo é fazer você conhecer o que é seu. O que é seu por herança. Vamos lá. Quem mora em casa aqui? Em casa. Sua casa tem um terreno, ok? Ok? Aí você acorda de manhã. Aí quando você acorda de manhã, você dá uma olhada pela janela, tem alguém acampado no seu quintal. A pessoa vai lá e acampa no seu quintal. Aí você diz: ei, você não pode acampar aqui não, meu filho, aqui é meu terreno. Ele diz: não, mas eu vou ficar acampado aqui porque eu quero. Não, o terreno é meu. Prova que o terreno é seu. Você vai fazer o quê? O meu sogro ia buscar arma lá dentro de casa. O meu sogro: espera aí, tu não vai sair, espera aí. Senhorzinho Malta. Mas você vai lá dentro, traz a escritura. Você está aqui, ó, o terreno é meu. É seu. Por quê? Porque está escrito. A escritura garante que é meu. Então o diabo não vai se alojar aqui, diabo. Por quê? Porque é meu. Por que é meu? Deus me deu. Eu fui comprado por bom preço. Essa herança é minha. Ele disse: em meu nome vocês pisarão em serpentes. Em meu nome vocês beberão coisas mortíferas e não vos causará dano. Agora você não pode entrar numa guerra sem saber o que é seu. Você não pode entrar numa batalha sem saber o que é seu. O diabo só trabalha com os espaços que Deus deu aos seus filhos e eles não ocuparam. Os lugares que o Senhor Deus te deu em autoridade, se não forem ocupados, podem se tornar brechas. Em vez de manifestar a autoridade de Deus, a gente manifesta o quê? Medo. Ah, pastor, eu tenho medo de me exaltar. Não se trata de exaltação, se trata de posicionamento. É seu, amém? Amém? E aí o cara diz, aí vocês pegam a escritura, não, né? Esfrega assim na cara dele, que invadiu ali. Aí você diz assim: é meu. Ele diz: ah, mas eu não acredito. Aí você tem que procurar um advogado. Amém? E você tem um advogado. Meu advogado é o meu Senhor. E você tem que ir com o advogado diante de um juiz. E quem é o justo juiz? Eu vim aqui nessa noite com o objetivo de posicionar. Essa guerra já é sua, já está vencida. Ela já foi vencida na cruz. Você precisa se posicionar e tomar posse de algumas coisas que você já tem, mas por medo, por culpa. Ah, pastor, mas eu não sou merecedor. Ninguém é. Eu não sou digno. Aqui ninguém é digno. E ele não esperou você ser dignificado para te prometer. Ele disse: você vai fazer. Você vai ser, porque eu disse. Ele disse. Ele não esperou você nascer para morrer por você. A promessa está lá, agora você tem que buscar. Chega uma carta para você no correio, escrito: Luiz Hermínio dos Santos, você é herdeiro de uma grande fortuna. Meu Deus, como eu queria receber uma carta dela. Você é herdeiro de uma grande fortuna, de milhões, tal.
está no banco tal, eu saio gritando: ah, meu Deus, eu sou herdeiro de uma grande fortuna, está aqui, recebi. Eu já sou herdeiro? Já sou, mas se eu não ir lá buscar, eu recebo o que já é meu. Então onde é que eu tenho que buscar? E onde é que eu busco, irmão? Já é meu, querido. Já é seu. Essa terra prometida já é minha. Esse lugar já é meu. É meu. Só que em vez de a gente manifestar autoridade, a gente manifesta autoritarismo. Autoritarismo. E autoritarismo é fruto de orgulho, de arrogância e de prepotência. A verdadeira autoridade é fruto de humildade, irmãos. A verdadeira autoridade: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui esse Filipenses capítulo 2 está falando de autoridade. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará. Mas deu primeiro por quê? Porque ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você pode até brilhar, mas o brilho da soberba não é o reflexo da glória de Deus, e sim a tentativa de produzir luz própria, justiça própria. A luz da glória de Deus, ela só pode ser produzida através da humildade e da simplicidade, irmãos. Eu escrevi um livro chamado A Ousadia da Simplicidade. Seria muito bom você ler. Se você vai gostar muito, vai falar muito com você. E tá, pastor, para mim tem esse negócio aí de autoridade. A autoridade só vem por simplicidade e humildade. O Senhor está dizendo que quanto mais humilde eu for, mais autoridade eu terei no mundo do Espírito? Sim, no reino do Espírito é assim. Pessoas arrogantes, soberbas e prepotentes, elas querem impor a autoridade. E se você tem que lembrar os outros que é você que manda, é porque você não manda mais. Autoridade não é imposta, irmãos. Autoridade é para servir. Se Deus te der um dia um cargo de autoridade, uma caneta de autoridade, uma cadeira de autoridade, é para você servir pessoas que estão em vulnerabilidade. A autoridade serve. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, mas por quê? Porque primeiro ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou, ele deixou de ser unigênito, passou a ser o primogênito, o primeiro, mas não era mais o único, porque agora tem você também. Ele deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, desceu na terra para me dar autoridade, irmão. Imagina, você chega num lugar, levanta a mão e diz: em nome de Jesus eu declaro demônio, e o demônio sai. Porque no mundo espiritual, quem vence não é a arrogância, a prepotência, a soberba. Esse é o mundo dos homens caídos. Esse é o mundo dos demônios caídos. O mundo espiritual do Senhor, ele é estabelecido pela simplicidade e humildade. Jesus era humilde e manso, irmãos. Simples, era tão simples que quando foram prender Jesus, Judas disse: o homem que eu beijar é Jesus, porque ele era parecido com o homem. Ele era igual a todo mundo. Ele abraçava, ria, comia. Você achava que Jesus era só santinho? Não, irmão, Jesus era gente normal. Não é pecado ser gente normal. Aleluia. Até quando as pessoas queriam coroar ele não queria o trono, ele queria a cruz. E as pessoas queriam colocar ele no trono, ele disse: não vim para o trono, agora não, o trono é depois, agora é cruz. Diga para mim: trono é depois, agora é cruz. Não, você não falou com alegria. Agora é cruz. Trono é depois, agora é cruz.
Agora olha para o irmão que está falando, diz: para você, cruz. É bom demais dar cruz para os outros, não é, irmão? Hã? Isso é autoritarismo. Quando você quer que alguém carregue a cruz, que é para você carregar. Para ter autoridade é necessário se esvaziar de si mesmo. A luz que nos ilumina deve ser a luz da palavra, irmãos. Amém? Já parou para perceber? É interessante o que eu vou te falar aqui. Reflete nisso. O único livro na Bíblia que fala de Leviatã, um capítulo inteiro, é o livro de Jó. O capítulo inteiro fala de Leviatã no livro de Jó. Eu acho que é capítulo 41, se eu não me engano, 41 ou 40. Leviatã fala de soberba. É, 41. Podes tu com um anzol apanhar o crocodilo e lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Deus está falando isso para Jó. Agora Deus está falando isso para um cara que era íntegro, reto e temia Deus e se desviava do mal. Deus não está falando isso para um ímpio. Ele está falando isso para um crente. Ele exalta Jó na reunião com Satanás. Ele diz: tens visto meu servo Jó? Não havia homem na terra como ele. Não há homem na terra como ele. Deus queria tratar de Jó. O senhor está dizendo que Jó era orgulhoso? Eu não estou dizendo nada, irmão. Eu falo do meu orgulho, não do orgulho dos outros. Eu estou dizendo que no final do livro de Jó, Deus está repreendendo Jó e dizendo assim: quem é você? Onde é que você estava quando eu disse para a água vem até aqui, para o mar vem até aqui? Onde você estava quando eu coloquei cada estrela no céu e chamei cada uma pelo nome? Fala, rapaz, você não é o sabichão? Jó foi encolhendo. E depois ele diz assim: Senhor, eu falei de coisas extraordinárias demais para mim. Eu falei de coisas que eu não entendia. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe que o orgulhoso não consegue ver a Deus? E o pior orgulho que tem, sabe qual é? É o orgulho da integridade. Você é tão íntegro, tão bom que você se acha melhor que os outros. O pior orgulho que tem é o da integridade. Deus não disse isso para o ímpio, irmãos. Irmãos, você não é o padrão de medida para os outros, o padrão é Jesus. Nós estamos aqui para servir os outros. E você não é bênção, você é o canal da bênção. A bênção é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Nós podemos sim ser exemplos, ser inspiração, mas o modelo e o fundamento é Cristo. Nós somos o canal da bênção para os outros. Amém? Outra coisa interessante sobre a autoridade. Põe aqui para mim Mateus capítulo 13, Mateus. Mateus, põe aqui Mateus para mim capítulo 13 e o versículo 53 ao versículo 58. Diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Esse Judas não é o traíra, tá, irmão? Esse Judas aqui não é o traíra é outro Judas. Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmãos, aqui, medita comigo aqui. Duas coisas aconteceram em Nazaré que me chamam a atenção, que eu gostaria de usar aqui nessa palavra sobre autoridade. Uma é sobre Jesus, a outra é sobre o seu ministério. Aqui em Nazaré, Jesus aprendeu a ser filho, a ser amigo. Até porque se ele não aprendesse isso, ele não poderia levar a palavra de Deus em outros lugares. Mas aqui em Nazaré aconteceu uma coisa interessante. As pessoas se acostumaram com ele, Beto. As pessoas se acostumaram com Jesus de Nazaré.
e aqui ele não foi reconhecido. Porque quando nós acostumamos com pessoas e com algo, muitas vezes nós não damos o valor devido. E Jesus falou que isso é normal, porque o profeta na sua casa mesmo ele não tem honra. E as pessoas se maravilharam do ensino de Jesus, mas julgavam a sua autoridade. Ele não é o filho do Zé, ele não é filho da Maria, o pai dele não é carpinteiro ali na esquina, as irmãs deles não são aquelas, ele não é irmão do Tiago, do Judas. Ou seja, as pessoas julgaram a sua autoridade. Por quê? Porque elas tinham intimidade com ele. Você está me entendendo? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, cuidado por ser muito íntimo e não honrar mais as pessoas com aquilo que elas carregam, porque você agora é amigo. Você está me entendendo? Amém? A intimidade deveria ressaltar o respeito. A intimidade, ela deveria ressaltar o respeito. Jesus era tão íntimo em Nazaré, todo mundo conhecia ele, cidade pequena, nós já tivemos lá. E ali ele não pôde fazer milagres, ele não houve reconhecimento da sua autoridade, por causa do quê? Por causa da intimidade. Intimidade. Às vezes, né, pais e filhos brincam, né? Brincam, mas o filho precisa reconhecer quem é a autoridade. É o pai. Brincam, falam para o outro algumas coisas, mas chega uma hora que o pai diz: pronto. Por quê, irmãos? Porque a intimidade não pode roubar a gente da autoridade. Nós somos amigos, somos irmãos, mas nós precisamos entender o nível de autoridade que todo mundo tem. E todo mundo tem uma autoridade divina. Claro que aqueles que se dedicam mais, como eu disse, aqueles que vão buscar, eles acabam exercendo mais autoridade no mundo espiritual. E autoridade você não fica mostrando para os outros que você tem. Autoridade ou você tem ou você não tem. Todos deveriam ter, porque Deus não deu isso só para quem prega o evangelho. Autoridade é para quem para funcionar no corpo. Lembra? Revelação, sabedoria e autoridade. Revelação revela a próxima ação de Deus. Sabedoria para mim participar disso, e autoridade para mim viver de acordo e ter legalidade para funcionar com aquilo que Deus me mandou funcionar. Tem Lucas capítulo 6. Bota aqui para mim, Mateus, Lucas 6, 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Olha o 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Você está vendo duas casas, irmãos? Duas casas. A casa é a mesma. Você olha para a casa, você não sabe qual que está na areia e qual que está na rocha. Até porque Deus não te dá essa autoridade de julgar a vida dos outros. Deus não te deu autoridade, não é para julgar a vida dos outros, é para servir a vida dos outros, amém? Quem vive julgando a vida alheia não tem autoridade. Autoridade é para você servir, irmãos. Ele diz: quer alguém ser o maior? Tudo bem, seja como o menor. Não tem problema, você pode ser o dono da empresa, você é o servo de todos. Como assim? Eu vou trabalhar para eles? Não. Mas você é a pessoa que pode mudar a vida daquela pessoa. A casa é igual, não tem diferença. Quando é que você sabe a casa que está na areia e a casa que está na rocha? Quando transborda os rios. No dia mau, no dia do BO, no dia do problema, no dia da dificuldade, você sabe, essa casa está sobre a rocha, porque ela subsiste a pressão, ela aguenta a pressão. Transbordar os rios,
sopraram os ventos, amém? As casas são iguais, você não define qual que é qual, mas quando vem o BO, quando vem o problema, aí você diz, aquela casa ali está firmada sobre a rocha, aquela casa ali não é só decorativa. Nós somos homens, irmãos, que fomos chamados por Deus para ser homens de coração, não de decoração, amém? Homens de decoração só mostra por fora, mas por dentro está ruim. É melhor a gente mostrar o por dentro como está. Nós somos de coração. Ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Ele está dizendo, me dá o teu interior, não me dá a tua religiosidade. Me dá o teu interior. Eu não quero saber se você usa saia ou calça. Eu quero saber se você me dá o teu coração. Me dá o seu interior, porque para mim o interessante é o interior, não é o que você mostra para os outros. É como realmente você está. Então nós somos homens de coração, não de decoração. Pegou? Amém? E se você trabalha com decoração, não me leve a mal, por favor. Só estou fazendo beleza? Decora que fica bonito, mas no outro dia murcha. É ou não é? É ou não é? Mas aqui dentro, irmãos, Deus sabe quem nós somos. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz, nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de nós, seja dele e não nossa. Aí no verso 8 ele diz, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando no nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na nossa carne mortal. E lá no final dos versículos 14, 13, está na Bíblia, ele diz assim, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Ele está dizendo o seguinte, eu sou atacado aqui por fora, mas eu estou sendo transformado por dentro. Paulo diz, em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro, perseguido aqui fora, porém não abatido aqui dentro, perplexo aqui fora, porém não desanimado aqui dentro. As coisas que acontecem fora de você é para aperfeiçoar o seu interior, irmãos. Você está ficando bom. Está ficando bom. E agora eu quero entrar na mensagem. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17 a 25. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Versículo 17 ao versículo, diz assim, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, perguntou, dizendo, subirei contra os filisteus e entregá-los-ás nas minhas mãos? Respondeu-lhes o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse Davi, rompeu o Senhor as fileiras inimigas de diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali seus ídolos, Davi e os seus homens levaram para o acampamento. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou novamente o Senhor e lhe respondeu, agora não subirás, rodeia por detrás deles, atacá-los-ás por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor que saiu diante de ti irá ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi conforme o Senhor lhe ordenara. Fez Davi conforme o Senhor lhe ordenara. Fez Davi conforme o Senhor lhe ordenara. E feriu os filisteus desde Gebá até chegar em Gezer. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. O cara não é o homem segundo o coração de Deus só por acaso. Quando os filisteus descobriram que Davi tinha sido ungido rei sobre Hebrom, a Bíblia diz que eles subiram para atacar Davi. Olha que trocadilho lindo. Eles subiram, Davi desceu.
a fortaleza. Davi desceu a fortaleza. Eles subiram, Davi não foi para a briga. Davi foi buscar o Senhor. Não entra em guerra se você não conhece as armas, irmãos. Não entra em guerra sem saber que armas você deve usar nelas. Eles subiram contra o Senhor, Davi desceu. Subiram, Davi desceu na fortaleza. E Davi chegava e disse: Senhor, então primeiro passo, aprenda a descer quando você quer subir. O segundo, Davi consultou o Senhor. Senhor, vou ou não vou, Senhor? O Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? O Senhor disse: Davi, arrebenta com eles. Sobe, porque certamente eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Irmãos, não sai para a batalha sem uma palavra, irmãos. Não abre um negócio sem uma palavra. Agora eu vou falar uma coisa muito séria. Tem pessoas que têm uma palavra para esses dias, tem até o recurso para esses dias, tem a condição para esses dias, mas ainda não tem um coração para esses dias. Esses dias nós vamos precisar de muita humildade, gente, porque só derruba uma geração soberba quem andar em humildade. E nós estamos vivendo num momento tão difícil do Evangelho. Nós estamos vivendo num tempo singular, um tempo de separação. O Senhor está separando o que é daquilo que parece ser. Tem muita coisa brilhando, mas não é ouro, irmãos. É fake. Por favor, querido, não faça nada nos próximos dias. Estou tentando iluminar a sua mente. Não compra, não venda, não alugue sem consultar o Senhor. Senhor, me ajude. E se você perguntar, não casa. Não sei porque eu falei isso, mas falei. Mas tem gente aqui que sabe. Se não está aqui, está na internet. Não casa sem consultar o Senhor primeiro. Eu vou ser franco e vou ser mais sucinto. Nem oferta sem consultar o Senhor primeiro. Porque tem oferta que você pode estar dando que não está, sabe, você está atrapalhando o tratamento de Deus naquela pessoa. Como assim, pastor? Sim. Eu me lembro, eu e Iraci, a gente, quando começou no ministério, a gente está passando uma luta assim, daquela ferronha mesmo. Os nossos pastores que a gente congregava na comunidade Nova Jerusalém, pastor Eliana, uma mulher de Deus, na época, assim, ela e o pastor Francisco, eles eram bem afiados no profético. E nós passando luta em casa. E ela foi lá em casa um dia, levou uma compra pra gente. E ela falou assim: Luiz, eu estou com essa compra lá em casa faz 15 dias. Até as coisas que a carne, o frango eu tive que recomprar porque eu já tinha usado. E eu ia trazer, botava no carro, o Senhor disse: ainda não. Eu disse: aí não. Você fica pensando: não, essa profecia é do Satanás, não é de Deus não. Mas não, irmão, quando Deus quer tratar de você, Deus quer levar você mais fundo na fé. Amém? Amém? Quando todos fecharem os ouvidos, quando todos fecharem os olhos, você pensa: todo mundo me largou, me abandonou. Você não está entendendo, irmão. Olha o que José disse para os seus irmãos. Os irmãos venderam ele. José disse assim: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção. Me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Você precisa entender, irmão, ter consciência do tratar de Deus na sua vida. E aquele que muito é dado, muito será exigido. Está na Bíblia, irmãos. Você só levanta a mão no culto e diz: eu quero ser usado por Deus. Aquele que muito é dado, muito será exigido. Se você quer andar num nível de unção, você vai passar por vales de sombras de morte, você vai passar por vales de provação. Mas eu vivo pela graça. Graça é para salvar você, irmão.
Graça é salvação. Graça não te custa nada, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas para viver no reino com Cristo, para ser usado, sabe, num nível superior, para ouvir a Deus e funcionar de acordo com o que Deus quer, você tem que aprender a pedagogia de Deus. E a pedagogia de Deus, irmãos, as exigências de Deus são para os íntimos. E se estão te exigindo é porque você é íntimo. Se está difícil continuar, porque você é íntimo. Como isso, pastor? Eu estou pregando em causa própria aqui, irmão. Eu sei o que eu estou te falando. Se você quer ser um crente normal, um crente que trabalha a semana inteira, tem a sua diversão, tem o seu hobby, o seu ferino, domingo vai na igreja por 2 horas, e se passar das 2 ele levanta e vai embora, e Deus me livre, eu quero ser um crente normal, eu quero só dar o meu dízimo, eu quero só receber a bênção apostólica no final do culto. Cara, você não vai ter problema, certamente. Mas se você quer mais do que ver anjo, se você quer mais do que sentir arrepios, calafrios, se você quer mais do que isso, meu irmão, se prepare, porque Deus vai te treinar. Amém, irmão? É o bope de Deus aqui. É, meu irmão, é faca na caveira. É treinamento forte. E eu fiquei pensando, pastor Eliane, mas a gente, eu disse, meu Deus, que profecia é essa? A gente passando necessidade, a mulher que a compra crise de dia. Deu vontade de dizer não quero mais, mas não dava para dizer que a gente estava precisando. Mas a vontade que queria dizer não quero mais, que vontade era? Orgulho, soberba. Aí eu comecei a chorar e dizer, amém, irmã Eliane, amém, amém, pastora, glória a Deus. Deus nos ensinou, irmãos. Deus nos ensinou a viver com pouco. Deus nos ensinou a orar. Eu ensinei minhas filhas. Bruna, casada com o Charles, a Bruna orava um pacotinho de bolacha vazia. Pastor, pai, não tem lanchinho, então ora aqui, minha filha. Senhor, traz bolachinha para me levar para a escola. Daqui a pouco aparecia alguém lá em casa com uma bolsinha do mercado, e do Mercado Vitória. Lembra do Vitória? Lembra? Hipermercado Vitória. A bolsinha com as bolachinhas dela. Eles foram treinados, irmãos. Nós somos treinados assim. Então, você acha que a fama vai me derrubar? Você acha que Jesus me deixar conhecido vai me derrubar? Deus vai me deixar famoso, aleluia. Você acha que eu vou cair por causa disso, irmão? O que derruba o homem é o orgulho, é a soberba, é a prepotência, é a altivez. Mas se você tem uma causa para a fama, se você tem uma causa para o dinheiro, se você tem uma causa para aquilo que Deus te colocou na mão, desfruta um pouco disso aí, irmão. Amém? A igreja é uma luta, ai meu Deus, é tudo uma luta. Não, tu acha que Deus deu a igreja para matar a gente? Deus diz assim, esse menino não está fazendo nada. Ô menino lindo, eu vou dar uma igreja para esse menino sofrer. Não, irmãos, a igreja é uma bênção. Essa empresa que Deus te deu, essa empresa é um incômodo. O seu incômodo é pagar a prestação da BMW. O seu incômodo é pagar o clube que você é sócio, é pagar a anuidade do cartão. O meu problema era a cesta básica que estava com a irmã Eliane há 15 dias. O problema é esse, irmão. A gente cresce, em vez de ser grato, só murmura. Ficou tudo grande. Você andava de bicicleta, agora está de carro. Aí já comprou um para a esposa, e agora está reclamando. Você está sofrendo pelo supérfluo, não é pelo básico. Talvez Deus vai ter que tirar o supérfluo para te ensinar de novo no básico.
Então quer um conselho? Aprende logo no básico, para quando o supérfluo chegar, você está treinadinho. Amém? Aleluia! Aleluia! Que venha prosperidade sobre a sua vida, amém? Amém! Você não vai reclamar do segundo carro. Não vai, irmão. Não vai reclamar do presente do amigo secreto no Natal. Não vai, vai? Você não tinha nem amigo, meu irmão. Meu irmão, você não tinha nem amigo, agora tem amigo para dar presente. Crente ainda. É porque a gente não se esvaziou ainda. Davi consultou o Senhor e venceu a batalha. E quando ele venceu a batalha, ele bateu no peito e disse: eu venci. Não, ele disse: rompeu o Senhor os meus inimigos. Ele não tomou a glória para si, ele transferiu a glória. Porque a única forma de se manter em humildade é transferindo a glória que Deus te dá. Chegou honra, transfere. Chegou glória, transfere. Chegou recurso, transfere. Cresceu, transfere. Bateram palma, transfere. Aplaudiram, transfere. Não deixa nada parar em você. E você vai continuar sendo de Deus. Aleluia. Aleluia. Aprenda com Davi. Eu vou terminar nesse texto. Primeiro, Davi desceu, consultou ao Senhor, confiou no que o Senhor disse. O Senhor disse: vai, porque eu vou. Agora você tem que imaginar, porque Deus não disse vai. Davi tinha 3 vezes menos o número de soldados que tinha os inimigos, os filisteus. Eu disse: vou, Senhor, vou vencer. O Senhor disse: vai, que você vai arrebentar. Ele venceu. Quando ele vence, ele dá a glória para quem? Para o Senhor. No outro dia, Davi levanta, olha no acampamento, já tinha vencido no dia anterior. Ele viu os filisteus tudo lá de novo. Irmão, imagina, o cara venceu a guerra ontem, recolheu os despojos, trouxe para o acampamento. Agora, os caras tinham 2, 3 vezes mais o exército dele. Ele venceu o primeiro dia, ele venceu. A primeira batalha ele venceu. Ele olha no outro dia, está todo mundo arrumado para a batalha de novo. Qual é a coisa lógica a se fazer? Eu vou lá e vou vencer de novo. Mas não, a Bíblia diz que ele consultou novamente o Senhor. Porque a vitória de ontem não me garante a vitória de hoje. A oração de ontem não me garante a oração de hoje. Ontem eu comi, hoje eu como de novo. Ontem eu adorei, hoje eu vou adorar de novo. Ontem eu li, hoje eu vou ler de novo. Ontem eu acreditei, hoje eu vou acreditar de novo. Ontem eu confiei, hoje eu vou confiar de novo. Porque eu dependo do Senhor. Ele venceu ontem e não se firmou na sua vitória. Ele disse: Senhor, vou de novo. Aí pasmem, o Senhor disse: agora não. Davi consulta de novo o Senhor. E Deus disse: não, agora não. Irmão, quando tinha mais, Deus mandou eu ir. Agora que tem menos, que está, ó, barbada, Deus disse: agora você não vai. Mas agora está mais fácil, Senhor. Não, é por isso mesmo que você não vai. Está fácil. Deus disse: você vai por aqui e eu vou por ali. Quando você ouvir o estrondo de cavalos, você sai, que é o Senhor que está indo na tua frente. Irmão, essa palavra, ela me pegou. Ah, Deus, quando você ouvir o estrondo, pode ir, porque é o Senhor que foi na frente. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu não deixo você fazer sozinho. Eu estou com você. Cabe na sua cabeça Deus esquematizando com Davi: você vai por aqui, eu vou por ali, e a gente vai pegar eles. Cabe isso na sua cabeça? Deus olhando para Davi, dizendo: Davi, vou fazer o seguinte, você vai por aqui, eu vou por ali. Quando você ouvir um estrondo de cavalo, aí você sai, porque é o Senhor que foi na tua frente. Essa confusão, esse barulho todo, essa loucura toda que você está vendo e ouvindo, se é só o Senhor indo na tua frente, fica tranquilo, você vai chegar lá. E a Bíblia diz que fez Davi tudo conforme
o Senhor o disse. Sabe o que te protege, irmão? É a obediência. Essa noite eu vim aqui dizer para você: se esvazie de si mesmo. Obedeça a Deus. Mas pastor, como é que eu vou saber que é Deus falando comigo? Você vai saber. Você vai saber. Você vai saber. Sua voz vai treinar. Meu irmão, você conhece a voz dos seus pais? Eu era menino, ficava brincando de bola na rua, botava 2 havaianas, ficava brincando até tarde, jogando bola na rua, estourando a cabeça do dedão. Tinha 50 meninos brincando na rua. A mãe gritava lá da porta. Quando ela chama o seu nome todo, é a hora de ir mesmo. Irmão, você ouvia, você sabia que era você. Vai chegar um tempo que você vai saber que é Deus falando com você. Você vai conhecer essa voz. E essa noite Ele está aqui, chamando você pelo nome. E você que veio aqui, está sentado aqui, se você ouviu a voz de Deus, não endureça seu coração. Se Deus está te chamando para servi-lo, para estar mais perto dEle, para envolver sua vida com a dEle, para envolver seus negócios, sua família com a dEle, hoje é a sua noite, querido. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Eu não passo um domingo aqui que eu não convido alguém para aceitar Jesus. E se passo, é porque às vezes a palavra era para os crentes mesmo. Essa noite eu quero perguntar para você, se você quer entregar a sua vida para Cristo. Hoje é a sua noite, saia do seu lugar e vem aqui. Antes de a gente terminar essa reunião, nós já vamos terminar. Se você quer entregar a sua vida para Cristo, saia do seu lugar, se levante, vem aqui na frente, me deixa orar por você. E Deus vai te ensinar a viver na dependência dEle, total, na dependência total. Vai chegar um tempo que você vai ouvir a voz de Deus, e você vai saber que é Deus falando com você. E fala aqui dentro, seu espírito vai ficar bem claro que é Ele falando. Se você veio aqui nessa noite, você ainda não entregou sua vida para Cristo, você ainda não confessou Jesus como seu Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, que o Senhor governe a minha vida, porque eu fui criado para isso. Se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui na frente, me deixa orar por você. Não te custa nada. Amém? Se você quiser, eu estou aqui. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. Se eu pudesse, eu ia ir te buscar. Amém? Todos já entregaram sua vida para Cristo? Que bom. Que bom. Paz querida, Deus abençoe sua vida. Paz querida, Deus te abençoe também. Deus vai mudar a vida de vocês. Amém? Tem um tempo novo para vocês. Vai ser maravilhoso. Vocês vão ver. Vocês creem nisso, irmãos? Jesus mudou a sua vida, não mudou? Vamos orar por eles aqui, pastores. Ore por eles, ore por eles. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça teu coração. Tem jeito, você não vem hoje, você vai vir outro dia. Como a gente diz aqui no sul, tás pego, nego. Tás pego. Jesus vai começar a mudar a sua vida. Você vai ouvir a Deus. O meu irmão Júnior está lá na Bahia, no projeto lá da Missão Nordeste.
há muitos anos atrás, ele era um viciado no crack. Ele estava com uma lata com cinza, ele ia acender o isqueiro, quando ele ouviu: Júnior, esse não é seu lugar. Ele soltou a lata e saiu correndo para casa. No outro dia ele ligou para o Ulisses, nós levamos ele para a casa de recuperação. Ele ficou lá 1 ano e 2 meses. Hoje ele é pastor de um ministério lindo, a Missão Nordeste, um profeta de Deus. Você vai ouvir a Deus. Se não é aqui na boate, se não é aqui na igreja, vai ser lá na boate, vai ser lá na balada. Se não é aqui, vai ser lá onde você menos espera. Deus tem um plano com você e Ele vai te chamar pelo nome. Amém? Fique de pé comigo. Aleluia. A unção que está em ti é por meio das trevas. Deus te ungiu para te levar em meio às trevas, para que você profetize e você seja luz. No velho pacto era ministro aquele que ministrava dentro de um templo. Hoje não. Hoje nós somos ministros em qualquer ambiente. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Se Deus falou com você nessa palavra, saia do seu lugar, venha aqui na frente, me deixa orar contigo. Se você precisa se esvaziar mais, se você precisa entrar num lugar em Deus, saia do seu lugar, venha aqui para frente e nós vamos terminar. Chama esse moço aqui para mim. Cara, Deus tem uma obra na tua vida com nações. Você, vem cá. Como é seu nome? Estevão. Você é um Estevão. É, cara, você é Estevão mesmo. Só que diferente de Estevão, você não vai morrer. Fique tranquilo. Amém. Deus tem uma obra com você nas nações, cara. Você não é um cara de 4 paredes. Você é um homem que Deus chamou por meio dos negócios, por meio dos atletas, por meio de igrejas. Deus te chamou para o corpo. Você é do corpo. Se prepare, afie as suas espadas, escreva tudo que você puder, grave tudo que você puder, alinhe seu coração e a sua vida, porque Deus está te preparando, está treinando o seu espírito para ouvi-lo como um profeta nas nações. Amém, Estevão? Pai, nós abençoamos a vida do Estevão e declaramos sobre a vida do Estevão: ele é teu, Senhor Deus. O Senhor não quer ele só em negócios, o Senhor não quer ele só num lugar. O Senhor botou asas na sua casa, a casa dele tem asas, Senhor. Sim, Deus, ele tem asas. Sim, Jesus. Levanta o Estevão com força, Senhor, com força. Dá para ele coisas virtuosas das suas escrituras. Quando ele lê as escrituras, que as letras saltem no coração dele, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, amém, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Quero orar por você, quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. Aprenda a lidar com a pedagogia de Deus. Angústia é a pedagogia de Deus. Aquele dia que você está angustiado é o dia. Quando você está feliz, desfrute. Quando você está triste, aprenda. Aprenda. Escreva. Faça votos de silêncio naquele dia, para não sair palavras de murmuração, não sair palavras de ira, não sair palavras de ofensa, porque naquele dia, o dia mau é Deus alargando você por dentro, para que mais óleo, mais vinho seja derramado no seu interior. Oh meu Deus, eu oro por uma nova geração de profetas, Senhor, de homens treinados, Senhor Deus, a se esvaziar. Homens que não estão correndo para a popularidade, mas estão correndo para o deserto, Senhor Deus.
Abençoa essas mulheres, abençoa esses homens para a tua glória, Senhor. Abençoa essas famílias que aqui estão, abençoa os filhos dos seus filhos, abençoe a sua casa, abençoe os seus negócios, abençoe o seu ministério, Pai, em nome de Jesus. Que Jesus te impressione nos próximos dias. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Considere o que é do outro. Considere maior o que é do outro. É a forma de se manter humilde. É considerando o outro superior a você. Sempre dê superioridade ao outro. Considere ele maior, mesmo que você seja o maior. É a forma de se manter em humildade, em simplicidade com Cristo. Se prepare, porque nos próximos dias uma unção será derramada na nação brasileira, a homens e mulheres que são simples nas suas movimentações com Deus. Uma nova unção será movida nos próximos dias para homens e mulheres simples que andam na verdade do Senhor, mas são ousados no mundo do Espírito. São ousados no mundo do Espírito. Amém? Levante sua mão bem alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? A paz que excede a todo entendimento. Receba essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus.